Vamos lá, é o Gile. A paz do Senhor. A esposa do meu pai já faz alguns anos que persegue a minha família. Alguns anos. Pois me acusa de estar roubando meu pai, sendo que meu pai não paga nada pra mim. Não quer que ele veja nem a neta dele. Ela também não quer ter uma convivência pelo menos de respeito. Tem um lava-jato no terreno do meu pai, que ele não construiu nada há 20 anos. E nem pretendia fazer nada. Quando construí, aí foi que a perseguição aumentou ainda mais. Como eu moro de aluguel, meu pai decidiu dividir o espaço comigo e com minha irmã, para que possamos construir as nossas casas e sairmos do aluguel. Mas a esposa dele não aceita dar a minha parte e faz o inferno na nossa vida. Não sei mais o que fazer, pastor, pois ela desrespeita a mim e ao meu pai. Detalhe, ele é pastor. Pronto, Breno, ele é idoso, ele é um senhor idoso, ele é viúvo, ela é a segunda esposa dele, ele traz alguma informação sobre isso? Ele é um pastor, o pai dele é um pastor, mas ele é um senhor bem idoso, como é isso? Ela é muito nova, ele é idoso, ela é a segunda esposa, porque ela não é a mãe dele, né? Dele aí, ela não é a mãe. Ele ficou viúvo e casou novamente. Ele traz alguma informação sobre isso? Não. Não, né? Mas assim, baseado na informação que ele está me trazendo, é complicado para um pastor aconselhar ouvindo só um lado da história, né? Porque você tende, Breno, a fazer um juízo de valor ouvindo só um lado da história. E sempre quem conta ali a sua história, conta a sua verdade dentro da sua perspectiva, né? Fala da sua razão, né? Tanto é que quando eu gosto, na época que eu estava trabalhando muito com essa questão de aconselhamento, nessa época eu sempre dizia o seguinte: eu gosto de aconselhar ouvindo os dois lados da história, né? Sempre quando você ouve só a mulher, ela vem, porque meu marido é assim, ele age desse jeito, ele me trata assim, e faz isso, e faz aquilo, e fala isso, semana passada falou aquilo, e não sei, e ela conta os mínimos detalhes, mas ela só conta o que ele faz, né? Ela nunca conta o que ela faz. Quando você vai conversar com o outro lado, não, pastor, mas não é bem assim. Ela falou isso aí, mas ela não falou o que ela faz, como ela me trata. Ela não falou que ela é uma mulher cheia de piada, é afrontadora. Então, assim, quando você vê pessoas em conflitos ou famílias em conflito, geralmente aquela pessoa só fala o lado dela, né? E a outra pessoa se transforma na vilã da história, né? E aí, do mesmo jeito, quando é do outro lado, só fala o seu lado. Então, assim, baseado no que a pessoa me falou... Ele tem 70 anos, pastor, e já é o segundo casamento. 70 anos e o segundo casamento. Mas ele não é viúvo, né? Ele fala aí se ele é viúvo? Não, fala não. Não. Então, assim, às vezes as pessoas falam, né, dentro da sua verdade, dentro da sua perspectiva, né? A pessoa conta a história. Mas baseado no que ele me falou, baseado no que ele me contou, existem pessoas que mesmo na igreja, mesmo participando de uma denominação, mesmo vivendo e convivendo dentro do ambiente religioso, existem pessoas que se convertem, mas nunca conseguem alcançar um nível de maturidade espiritual necessário. Porque assim, o meu objetivo como cristão, Breno, acredito que o seu, do Jean, do Israel e de todos nós que estamos aqui, é a gente procurar dia a dia a ser mais parecido com Jesus. Quem é a minha referência? É Jesus. Quem é o autor e consumador da minha fé? Jesus. Quem é o meu alvo? O Senhor. A minha referência é Ele. E eu preciso ter o DNA dele. Eu preciso lutar dia a dia, lutar e buscar intensamente ser parecido com ele. Ter um coração parecido com o coração dele. Ter uma natureza parecida com a natureza dele. A própria palavra ensina: sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. A gente nunca, aqui nesse plano, a gente vai alcançar essa perfeição. Eu acredito que ela é inalcançável aqui nesse plano. Mas Ele está me dizendo que eu tenho que lutar em busca dela todos os dias. Eu não vou ser perfeito como o Senhor Jesus ou como meu Pai Celestial é perfeito aqui, né? Mas eu vou lutar. Isso para mim precisa ser uma meta.
Isso para mim, no meu crescimento, nos meus objetivos espirituais, isso para mim precisa ser um propósito de ser parecido com Jesus. Sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E aí a gente vê pessoas dentro do ambiente religioso que ainda continuam sendo pequenas, mesquinhas. A inveja, a mesquinhez, a mediocridade, a pequenez da alma. A alma se torna pequena porque essas pessoas são cheias de ciúmes, cheias de ódio, cheias de inveja e cheias de medo. Existem pessoas que não estão preparadas para um novo relacionamento. Existem mulheres que não estão preparadas para um novo relacionamento. Existem homens que não estão preparados para um novo relacionamento. Porque se um homem que conhece a palavra, que conhece o Evangelho, eu não estou falando daqueles que vivem na impiedade e que são aversos à palavra de Deus, às suas verdades, os seus princípios e aos seus ensinamentos. São aversos. Não estou falando desse. Mas eu estou falando de pessoas que conhecem o Evangelho e querem ser felizes e querem recomeçar a vida entrando em novos relacionamentos. E quando você, que é uma mulher cristã, vai se relacionar com um homem que é casado e que já tem filhos, você precisa entender que o pacote vem junto. O pacote vem junto. Ele nunca vai deixar de ser pai dos filhos dele. Ele vai ser sempre pai dos filhos dele. Ele pode ter 10 mulheres, os filhos sempre serão filhos. Ele pode ter 15 filhos com 15 mulheres diferentes, mas os filhos sempre vão ser filhos dele. E ele tem um compromisso e uma responsabilidade diante de Deus de cuidar. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida nem dos seus não é digno. Aquele que não cuida nem dos seus, não é digno. Então, assim, não é porque um filho ficou adulto, alcançou a idade de adulto, ou porque ele casou, ou porque ele tem família, que ele deixa de ser filho, ou que ele deixa de ser amado pelo pai. Essa visão aí é a visão daquela que se coloca numa posição em que ela não é a mãe. Porque se ela fosse a mãe, ela não pensaria assim. Se ela fosse a mãe, ela não agiria assim. Se ela fosse a mãe, ela não se comportaria dessa forma. Como ela não é a mãe, ela vê nos filhos da antiga esposa uma ameaça. Os filhos da antiga esposa oferecem para ela uma ameaça. Os filhos da antiga esposa traz a ela a lembrança de alguém que fez parte do passado do marido. Essa insegurança, essa imaturidade e essa falta de espiritualidade. Essa pessoa, ela está em crise espiritual. Ela está doente espiritualmente, porque ela vê nos filhos uma ameaça. Eles querem sugar o dinheiro deles, eles não prestam, porque eles são filhos daquela mulher. E ela odeia aquela mulher, porque um dia aquela mulher fez parte da vida do marido e hoje não faz mais, mas os filhos trazem para ela a lembrança e a presença constante de uma pessoa que ela queria que não existisse mais. Então são pessoas que não estão preparadas para o novo relacionamento, que não estão preparadas para reorganizar, para reconstruir a vida e reconstruir a sua história. E estão longe, muito longe de serem parecidas com Jesus, porque ela deveria amar os filhos do seu esposo. Ela deveria ser para eles uma aliada, uma amiga, uma ajudadora. Ela deveria ocupar um lugar ali. E o que é que ela faz? Ela inflama. Porque ela tenta por
quer porque quer colocar o pai contra os filhos, quer porque quer que o pai lave as mãos com relação aos filhos, não quer que o pai deixe nada para eles, nem compartilhe nada com eles, e ela fica nesse posicionamento de inflamar, de ficar inflamando, separando, dividindo, né? Ela fica nessa loucura de querer inflamar e ela não vai conseguir porque é pai. A gente às vezes se chateia com o filho, se aborrece com o filho, mas a gente perdoa porque é filho. A gente não deixa de amar quando o filho erra, continua sendo filho. E quem trabalha para separar, quem trabalha para inflamar, para separar, está a serviço do inimigo. Sinto muito a falar disso, a franqueza, a sinceridade, mas quem trabalha para inflamar, quem trabalha para separar, está a serviço do inimigo, né? Então, assim, pessoas que não estão preparadas, do mesmo jeito homens que não estão preparados, que às vezes conhecem uma mulher, ela já tem filhos, já tem um filho, já tem dois, e ele, como está interessado naquela mulher, ele quer conquistá-la e começa a tratar as crianças daquele jeito, carinhoso, leva presente e tal, e conversa, ó, você quer agradar a mãe e agradar os filhos, né? Agrada os filhos, você agrada a mãe. Mas aí quando aquela mulher vai morar com esse homem, ele se transforma num verdadeiro monstro. Ele tem um ciúme doentio e patológico, não quer que os filhos tenham contato com o pai, não quer que as crianças visitem o pai, porque ele tem um ciúme doentio, porque aquelas crianças sempre vão representar a presença daquele outro homem dentro da vida daquela mulher. E o cara não está preparado para isso. A mente dele, ele não está preparado para ingressar num novo relacionamento. Existem pessoas que não estão preparadas para viver um novo relacionamento de forma saudável. E isso tem sido um problema e um inferno na vida de muita gente. Então, assim, o conselho pro Gili Gili, tem que ter alguém crente aí nesse negócio, né? Seu pai, por ser pastor, era um homem que, me desculpe a sinceridade e a franqueza, era um homem que era para exercer uma liderança espiritual. Ele não era para se deixar, não, para se permitir ser um homem tão influenciável, uma pessoa tão influenciável, uma pessoa que pode ser facilmente manipulada. Ele era um homem que ele era para se posicionar e exercer a liderança espiritual da sua família como cabeça, como um pastor. Então ele já era para ter conversado com a sua esposa há muito tempo e ter tentado orientá-la, ter colocado ela na real, né? Chamar ela para a realidade, né? E não aceitar certos níveis, certos tipos de comportamento. Então, assim, o seu pai deveria, como pastor e o conhecimento que ele tem e o chamado, exercer essa liderança, de não se deixar ser tão manipulado, tão influenciado e se posicionar de tal forma que ela poderia ser corrigida, não com ignorância, sim, mas com humildade e firmeza. Ele poderia se posicionar e corrigi-la e mostrar na Bíblia que ela está errada, e mostrar na Bíblia que isso que ela está fazendo não é certo, não é de Deus, que ela não está trabalhando a serviço do Senhor para levar a família para a presença de Deus. Ela está dividindo a família, inflamando a família, ela está trabalhando a serviço do inimigo. Cabia o seu pai. E a você orar. Alguém tem que ser crente nessa história. Alguém tem que se posicionar como cristão nessa história. E orar para que esses demônios caiam por terra. Porque o inimigo quer dividir essa família, quer destruir essa família e principalmente escandalizar o evangelho. Olha o que houve com a família do pastor. Olha ali é pastor, olha a família dele ali. Né? Olha ali a família dele ali. E aí entra nora, e entra cunhado. E isso afasta as pessoas de Deus, porque escandaliza o evangelho esse tipo de comportamento, viu? Então ora, tenta, na medida do possível, você não inflamar, não contaminar, mas não espalhar ainda, não ficar falando para os outros, olha, foi o que ela fez dessa vez, fulano, no grupo da família, né? A mais nova aí da esposa do papai, a mais nova que ela aprontou, a mais nova que ela falou. Isso só faz piorar as coisas, tá bom? Então eu acho que você deveria trabalhar em silêncio espiritualmente para essas barreiras caírem por terra,
porque mesmo assim você tem que amá-la e orar por ela, porque ela é esposa do seu pai, e eles vão envelhecer juntos, né? E ele vai ficar sozinho, ele só vai ter ela daqui a alguns anos, praticamente ele só vai ter ela. Então, assim, é bom que Deus abençoe e essa família possa ser curada disso aí tudo. Tá bom, meu irmão? Um cheiro, um abraço para você e para sua família.